É muito bom voltar a estar na sua companhia, meu prezado amigo e minha prezada amiga. Neste programa Apontamentos da Semana, no fundo, é um programa que de certeza já adotou como um dos seus preferidos. E é para nós realmente uma grata alegria e um grande privilégio poder, na realidade, preparar semanalmente esta rúbrica para si. Esta semana voltaremos a contar com a presença do pastor Ilídio. Olá, pastor Ilídio, bem-vindo. É bom tê-lo connosco e com certeza que aqueles que nos assistem, aqueles que veem o nosso programa semanalmente, já com certeza têm a sua identificação clara consigo, com aquilo que partilha connosco e que é realmente um grande privilégio para todos nós. Cá estamos nós para um novo assunto, sempre, obviamente, no contexto do livro de Atos, do Evangelho de Lucas, e, obviamente, esta semana voltamos a ter aqui alguns assuntos que, portanto, pedimos, obviamente, a sua intervenção, a sua sempre brilhante prestação. Por exemplo, gostaria de lhe colocar aqui já à cabeça 3 tópicos que eu deixarei ao seu critério abordá-lo. Não tem que ser pela ordem que os vou colocar, pronto, mas deixo ao seu critério realmente essa abordagem, começar por onde entender que deve começar. Por exemplo, nós tivemos, é-nos relatado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Portanto, isto é, de facto, algo que está escrito, não é? Bom, penso que seria importante falar um pouco deste significado. Depois há outro episódio na vida de Cristo, em Lucas, que é relatado por Lucas, que é a purificação do templo, na verdade, razões que possam ter estado na base dessa atitude, dessa postura de Jesus, e no fundo também o significado que isso possa ter tido na época e para cada um de nós, hoje, em pleno século XXI, exatamente. E finalmente, há aqui também outro assunto que é a parábola dos maus lavradores, ou dos lavradores maus. Muito bem. Tudo isto, pastor Ilídio. Comece por onde entender, por onde bem quiser, que fio condutor, aqui estamos para ouvir, porque os nossos amigos que nos veem estão desejosos. Quando se fala em Jesus, não se entende o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. E não se pode dizer, como alguns dizem, eu sou cristão do Novo Testamento. Não se pode entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Há uma amputação. Não é? Muito bem. Ora, e o que é que nós olhamos? Quando nós olhamos, quando Jesus diz em Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos de Emaús, aqueles caminhantes de Emaús, um deles Cleófas, Jesus vai falar-lhes acerca daquilo que é acerca dele, como nós veremos isso ainda, se encontrava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Portanto, ou seja, em todo, na linguagem de hoje, em todo o Antigo Testamento, falar acerca de Jesus. E a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, não só, e quando se fala em Jerusalém, obviamente, fala-se no templo, e como vimos na parábola do bom samaritano, lembremos que Sim. Na parábola que Jesus começa, descia alguém de Jerusalém. Portanto, cada vez que vamos a descer, não é assim? Ainda que Jerusalém, repito, estivesse em baixo, o facto de sair de Jerusalém, estamos sempre a descer, espiritualmente falando. Não é? Ainda que estivesse num plano inferior em relação para onde vamos. Logo estamos a subir, não é? Mas como é Jerusalém, estamos sempre a descer. No seu significado espiritual. Muito bem. Ora, portanto, isso quer dizer que aqui Jesus em Jerusalém vai cumprir algumas promessas, algumas profecias feitas no Antigo Testamento em relação a Jesus. Ora, uma delas nós encontramos, por exemplo, no profeta Ezequiel, no capítulo 9, no verso 9, em diz que Jerusalém, a ti virá, portanto, o rei justo e salvador, diz Zacarias 9, 9, em relação a Jesus, montado num jumentinho, e virá a ti o rei justo e salvador. Curiosamente, há uma profecia que nós encontramos aqui, eu passarei a ler, que se encontra no profeta Ezequiel, no capítulo 44, para nós entroncarmos com esta questão da entrada triunfal de Jerusalém, e que diz aqui, estamos a falar do Antigo Testamento, e Antigo Testamento, se quisermos, se fôssemos judeus, não há Jesus para ninguém. Há um Messias que há de vir, mas não mais que isso, há de vir que ainda não veio, segundo a ótica deles, portanto, que não aceitam o Novo Testamento. Jesus, pronto, para rigor, que é um bom homem, ou foi um bom homem, foi um grande filósofo,
um homem que ensinou coisas bonitas e tal, mas morreu e ponto final, a aceitá-lo como tal. Ora, o que é que diz aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 44? Diz aqui uma coisa interessante, e não só, mas diz aqui, neste profeta Ezequiel 44, capítulo 44, verso 1 e 2, diz assim: então me fez voltar, Ezequiel estava em cativeiro, portanto em Babilónia, naquela segunda leva, quando foi Daniel e os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? E Ezequiel vai na segunda leva para cativeiro para a Babilónia. E em Babilónia, Deus vai-lhe mostrar esta visão. Então me fez voltar, Deus, me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, portanto, que é a porta que dá, se estivermos em Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém, a porta que dá para o Monte das Oliveiras, portanto, virado para o lado do Oriente, o Getsemane. Getsemane, sim. A porta que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Portanto, estamos a falar aqui cerca de perto de 6 séculos antes de Jesus. Verso 2. E disse-me o Senhor, e disse-me Iavé, para nós vermos a questão. Esta porta estará fechada, quando estamos a falar 6 séculos antes de Cristo. Esta porta estará fechada e ela não se abrirá, futuro. Ninguém entrará por ela, porque... Portanto, a porta está fechada e diz o Senhor, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Iavé Elohim, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por esta razão e só, a porta encontra-se fechada. Ora, que porta é esta? É a porta dourada, porque está assim, tem um amarelo torrado, não é? Os elementos calcários que a compõem, não é? Que se encontra fechada desde a entrada de Jesus naquela porta, a tal entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E repare como o profeta lhe chama, inspirado por Deus, a porta estará fechada porque entrou por ela quem? O Senhor Deus de Israel. Em primeiro lugar, Jesus não é um mini-Deus, nem alguém que é um demiurgo, aprendiz de Deus, mas ele é Deus com Deus, o Senhor Deus de Israel, diz aqui. E poderíamos ler, por exemplo, que não, no profeta Zacarias, por exemplo, o que é que o profeta Zacarias nos mostra? Mostra-nos aqui no capítulo 12, Zacarias, no capítulo 12, já vimos o capítulo 9, verso 9. Portanto, o Senhor, o Deus, o Rei de Israel, o justo e Salvador só há um, não é? Isaías 43, verso 10, é Jeová e mais nenhum, não é? Mas, segundo o Novo Testamento, há um Salvador que é Jesus. Aliás, quando Jesus não nasce, mas se torna carne, lembremos que, e voltando a Lucas, capítulo 2, verso 11, os anjos vão ter com os pastores do campo e vão dizer, e da cidade de Belém, da cidade de Davi, Belém, onde nasceu quem? O Senhor, Curios, o Salvador, Soter, e o Cristo Messias, o Christos, ou seja, o Messias, o eleito de Deus, o enviado de Deus, o eclético de Deus. Portanto, ele é o Salvador. À luz do Antigo Testamento, Isaías 43, 10, 10 e 11, o Salvador é Iavé. Logo, há aí qualquer coisa estranha, não é? Esta simbiose que há entre esta dupla personalidade. E aqui no capítulo 12 de Zacarias fala da mesma coisa. No verso 4 diz aqui, e naquele dia diz Iavé, diz isto e aquilo, e depois mais à frente, ler o verso 4. E no verso 10 diz assim, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como a quem pranteia por um unigênito. Estamos a falar do Antigo Testamento, olharão para mim quem? Todo o pronome pessoal aqui é de Iavé. A quem trespassaram? Acho que ninguém trespassou Iavé, mas sim a forma de mostrar Deus revelando-se em Cristo Jesus. Perfeito, claro que sim. Portanto, vemos aqui qualquer coisa que, se olharmos para o Antigo Testamento, não podemos entender que ninguém faz isto em relação a Iavé. Portanto, terá que haver uma personificação total, uma simbiose plena entre Jesus, entre o Iavé e o Jesus Iavé, de uma forma visível, que nós podemos ver. Como diz Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo que eu estou convosco. Não é? Exatamente. Ora, muito bem. Portanto, vemos aqui que Ezequiel vai dizer que aquela porta se encontra fechada porque nele passou o Senhor Jesus. E há outro pormenor interessante que, se nós lermos em Mateus 21, verso 13, fala aqui quando Jesus vai entrar no templo.
E é interessante, permitam-me que eu leia, porque é importante que quem nos vê possa ter esta noção, que é uma noção não só importante, ela é capital para uma sã teologia. Diz aqui, ao falar na purificação do templo, estou a ler Mateus capítulo 21, e no verso 13 diz aqui, expulsou os vendilhões do templo e fora, e verso 13 diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido nela um covil de ladrões. Jesus fala na minha casa. Depois, com a continuação do texto, e vai repetir aquilo que os outros evangelhos vão repetir, grosso modo, aquilo que Mateus fala, ou uns e outros, porque cada um diz, tem várias visões acerca do mesmo filme, e um pouquinho mais à frente, no capítulo 23, quando Jesus entra de novo no templo e depois sai do templo. E o que é que vemos aqui? Se lermos capítulo 23 de Mateus e no verso 38 diz assim, eis, porque no verso 27 fala aquilo que Lucas vai dar a dizer, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, que apedrejas aqueles que estão-te enviados, quantas vezes quis juntar os teus filhos como uma galinha que junta aos seus filhos, mas tu não quiseste. Se soubesse o dia que está diante de ti, se soubesses. E agora diz no verso 38, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, eu iria quase dizer que abusivamente nós dizemos, este verão vais passear onde? Eu vou à Terra Santa, que é Jerusalém. Jerusalém não tem nada de santo. Porque a Terra Santa é descalço aos teus sapatos, a terra onde tu estás é santa. Santa não pela terra em si, mas pela presença física, se quisermos, do próprio Deus que torna santo aquele lugar. Deus ausenta-se, acabou a santidade daquele lugar. Portanto, a vossa casa vai ficar deserta. E mais tarde, curiosamente, é Mateus 24, verso 1, que é os sinais dos tempos. Quando vires Jerusalém cercada, quando vires os sinais dos tempos, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes, fomes em vários lugares, sabei que é o princípio das dores. Portanto, com a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, assim, quando o seu pai de Tito, Vespasiano, é chamado de urgência a Roma com o assassinato de Nero, Vespasiano é tornado imperador. E é naquele momento que as tropas, quando estão a atacar, ou melhor, a cercar Jerusalém, quando era decidido o golpe final, quando tudo parecia que ia ser tomado, de repente, sem explicação, as tropas saem, deixam de estar a cercar Jerusalém para irem este refluxo até Roma e saberem o que é que se passa nesta troca de imperadores. E é nesse momento, não é, que diz lá Jesus, quando virdes, 40 anos depois, não é? Quando virdes Jerusalém cercada, quando acontecer isto, saí, não é? E é quando aí os cristãos, aqueles que ouviram as vozes de Jesus, aqueles que recordavam aquilo que Jesus tinha dito, portanto, os cristãos abandonam Jerusalém e vão para a cidade de Pela, onde nem um só cristão morre no cerco de Jerusalém, com a destruição de Jerusalém e o templo, sob o comando do general Tito, filho do imperador Vespasiano. Ora, a vossa casa vai ficar deserta, vazia. Portanto, já não há a bênção, se quisermos, de Deus sobre a cidade de Jerusalém. E é por isso que, biblicamente falando, é incorreto dizermos que a cidade santa, Jerusalém, que não é. É uma cidade como outra qualquer. Mas tem todo este background, todo este passado. É um facto. Mas que hoje, enfim, após o ano 70, não tem nada a ver com Deus. E, aliás, basta dar uma molhadela para Jerusalém, a única coisa que lá resta será os artefactos a nível de arqueologia, não mais que isso. E tradições. De Deus não tem, irei dizer, rigorosamente nada. Ora, portanto, esta casa, Jesus sai do templo, a casa fica exatamente deserta. Ora, qual é o significado de ir para a entrada triunfal de Jerusalém? Já vimos que é o próprio Deus em Cristo Jesus que o entra e essa porta fica fechada segundo Ezequiel 44, versos 1 e 2. Não é? Vemos o aspecto profético em que Deus tinha que cumprir, Deus em Cristo tinha que cumprir toda esta profecia que previamente estava escrita, por isso convinha que toda a Escritura se cumprisse. Sim. Por outro lado, o templo ainda era, naquela altura, o sítio onde é revelado o plano da salvação, como Jesus fez diversas vezes. Eu bem quis juntar-vos como galinha que junta aos seus pintos, mas tu não quiseste. Mas o dia da visitação, essa que tu não conheces, irá sentir-se, e por isso é que eu estou a chorar sobre ti. Jesus
chora sobre Jerusalém. A cidade amada, mas que manda os profetas e aqueles são totalmente mortos. Não é? Porque Jesus vai ilustrar tudo isso também nas suas parábolas, que, como iremos ver, essa parábola, essa terra que é arrendada e que aqueles que a arrendaram, pois bem, não fizeram caso de... amanharam a terra, sim, cuidaram da terra, mas o Senhor foi lá, colheu os seus frutos e foram espancados e foram, e alguns, nomeadamente o seu filho, mortos, como iremos ver, como veremos também aqui. Ora, que é o contraponto desta parábola dos lavradores maus. E é interessante que esta parábola dos lavradores maus, que se encontra, portanto, em Lucas 20, no verso 9 a 19, diz lá que o Senhor vai arrendar uma terra aos arrendatários, aliás, uma terra vai arrendar, propriamente dito, uma vinha. E uma parábola, repito, não é mais do que elementos fictícios para dizer uma plena verdade. Ou seja, que vendo não veem e ouvindo não ouçam. Mas a verdade está ali. Ora, é arrendar uma vinha. Quem é que é a vinha? Ora, se nós lermos o profeta Isaías no capítulo 5, no verso 7, diz lá claramente que a vinha do Senhor dos Exércitos, deste Yahvé de Sabaoth, do Senhor dos Exércitos, não é mais nem menos do que a casa de Israel. Essa vinha. E o que é interessante, se nós lermos aqui a vinha que é arrendada, em que o senhor do campo manda os emissários aos senhores para recolher os frutos da terra, eles são mortos um a um e espancados, onde o senhor da vinha vai dizer, de uma forma simbólica, vai enviar o seu filho para que tenham respeito e pode ser que eles notam que é o filho do patrão, não é, do dono, pois bem, não queremos que este reine sobre nós, vimos e matemo-lo e acaba essa história. Ora, e esta vinha do Senhor, que segundo Isaías 5:7 é o povo de Israel, o que é interessante é que nós encontramos aqui, o livro do Apocalipse tem, como sabemos, algumas particularidades que convinha talvez realçar de uma forma simples. O livro do Apocalipse é composto de cerca de 404 versículos bíblicos. O livro do Apocalipse. E destes 404 versículos bíblicos, cerca de 278, para ser mais preciso, são citações do Antigo Testamento. Mais de metade são citações do Antigo Testamento. Diríamos que temos aqui, dentro do Novo Testamento, temos metade deste livro, todo ele são, como fosse um plágio, se quisermos, copy-paste do Antigo Testamento. Ora, o que é interessante acerca desta parábola, se quisermos, da vinha, a vinha do Senhor, Isaías 5:7, é o Israel, a vinha do Senhor. Ora, é interessante quando nós olhamos aqui, no capítulo 14 de Apocalipse, no capítulo 14, e a partir do verso 14 ao verso 20, onde fala da vinda do Senhor, há a tríplice mensagem angélica, não é assim? E agora o capítulo 14, embora nós só digamos e conhecemos a tríplice mensagem, para nós, adventistas, a tríplice mensagem angélica, parece que há três anjos, mas não, eles são 7, não é? Nós contamos vulgarmente 3, e diz aqui, estou a ler Apocalipse 14, verso 14 em diante, e reparem no verso 18 diz assim, do altar saiu outro anjo, que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz, que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Estão a ver? A vinha do Senhor, Israel, e a vinha da terra do não-Senhor. Não é? Da terra, porque já as uvas estão maduras. Verso 19, e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-os no grande lagar da ira do Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade. Ora, e o juízo de Deus procede-se e acontece fora da cidade. Portanto, vemos aqui que essa vinha que é Israel, o povo de Deus, é assim, mas que é vindimada a seu tempo por Jesus na sua vinda, a vinha de Israel, esses que são firmes no Senhor e querem ser o seu povo, os tal reino da graça para o reino da glória, como vimos, e aqueles que não querem nada com Deus, a vinha da terra, que são ceifados e dizimados para todo o sempre. Muito bem. Pastor Ilídio, de facto é extraordinário percebermos ao detalhe estas questões
Mas nós temos que avançar, como é lógico. Há aqui dois assuntos, e já não temos muito tempo, pastor Ilídio, mas não queria deixar que o pastor Ilídio tocasse nele. Portanto, em Lucas aparece a célebre expressão dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em primeiro lugar, o significado desta expressão no seu respectivo contexto. E depois, portanto, a relação da Santa Ceia, portanto, o significado e a importância da Santa Ceia ter tido lugar na Páscoa e não noutro momento qualquer. Jesus é interrogado por aqueles herodianos, lá está um daqueles irmãos, como dizia na parábola do rico e do Lázaro, não é? Os herodianos, uma facção religiosa, concorrente a Jesus, se é que se pode dizer assim, onde é interrogado a saber como é que Jesus responde. Ou seja, é lícito devolver, não é devolver a palavra que lá está, o verbo é o verbo didomi. Uma coisa é dar aquilo que é meu e se eu encontrei isto não é meu, tenho que devolver. E o que lá está é didomi no sentido de devolver o que não me pertence. Um dízimo eu devolvo, eu não pago nem devolvo. Assim como Jesus diz, é lícito pagar a César ou dar a César o que é de César, e Jesus vai dizer, dai a César o que é de César, tens uma moeda? E a moeda está aqui, a moeda da época de Jesus, uma moeda que eles mostraram, uma moeda tem uma face e tem parte inversa, não é? Como nós antigamente, nas moedas 5 tostões e 10 tostões daquele tempo, não é? Tem a moeda de uma mulher, que é a República, e depois tem aqui a República Portuguesa, tal inscrição, não é? Pronto. E aqui é uma monarquia, portanto isto é Tibério César, e reparem que aqui tem um T, ponto, que é Tiberius, Kaiser, a gente diz César, mas em latim lê-se Kaiser, em vez de dizer em latim, por exemplo, o poeta Cícero, nós não dizemos Cícero, temos de dizer Quíquero. Né? Tiberius, Kaiser, César, Divi, portanto, Tibério, César, divino, e depois tem aqui Augustus, Fili, um F, Fili, e depois tem Augustus, ou seja, que é Tibério, César, Augusto, filho do divino Augusto. Na outra parte da moeda, na outra face, tem aqui que diz Maximus, a ver? Maximus Pontifex, Sumo Pontífice. Portanto, era assim que a moeda. Tendes esta moeda, tendes, sim senhora, mostrai-me. E eles mostraram. Então ele diz, esta moeda tem a imagem de quem? De César. Esta moeda, isto é César. Uma forma tosca, na altura também, não era como é hoje, não é assim? Então, isto é de César, devolvei a César o que é de César, a moeda, como nós devolvemos os nossos impostos. Sim. Tão simples quanto isso. E agora, diz lá, devolvei a Deus o que é de Deus. E quem é que é de Deus? Somos nós, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim como esta moeda tem a imagem de quem a cunhou, que é César, nós também temos a imagem de Deus em cada um de nós. Então, deveis devolver a César o que é de César, a moeda, o metal, muito bem. Vós deveis devolver a Deus, que vós sois a imagem de Deus. E é com esta expressão, com esta explicação, que os nossos amigos judeus não contavam. Porque se ele dissesse, se Jesus dissesse, não deveis devolver a César, então dizer, este é reacionário. Claro. Se dissesse, claro, deveis devolver a César, ele é contra o nosso povo, coitado, somos oprimidos, ainda quer que nós paguemos coisas. Portanto, Jesus era preso, permitam, por dizer uma coisa e dizer outra, a mesma coisa. Diríamos nós, é preso por ter cão e preso por não ter. Ora, e o discípulo, o cristão, acontece a mesma coisa com isso, como também, é outro ponto, e para terminar, a Páscoa. O que é que a Páscoa tem a ver com a Santa Ceia? Ora, a Páscoa, não esqueçamos uma coisa importante. Uma coisa é o que diz a palavra de Deus, outra coisa é o que dizem as tradições humanas que não passam disso. Porque a Páscoa, Jesus morreu quando? No dia 14 de Nisan. Essa sabemos que é a Páscoa. E 14 de Nisan, no calendário português, é o dia de 14 de março, que por acaso era uma sexta-feira. Ora, a ideia era matar o cabrito na sexta-feira, que Jesus é a nossa Páscoa, como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, não é? Ele é a nossa Páscoa e Jesus morre na sexta-feira para comer à noite, que é sábado. Ora, a Páscoa nunca foi um domingo, nunca. Biblicamente falando, sábado, nunca o domingo.
E aí vemos, de uma forma simples, vemos que a Páscoa que nós conhecemos hoje, que a cristandade conhece hoje, não é bíblica, mas é simplesmente uma tradição meramente humana. Cristo é a nossa Páscoa e, como tal, deve haver esta identidade total, nossa, plena e cabal com Cristo Jesus. Obrigado, Pastor Ilídio. Meu amigo, minha amiga, nós estávamos mais tempo, com certeza, a refletir juntos, portanto, sobre estes e outros assuntos. Mas pronto, é assim, o tempo é um inimigo e que, quando chega a altura, nós temos que dizer, ok, é tempo de parar. Mas nós estamos certos que para a semana nós vamos continuar, iremos tratar, efetivamente, do último assunto deste semestre. E por isso nós contamos consigo, como sempre, porque você é a razão de ser deste programa. Por isso, para a semana nós iremos abordar alguns assuntos, como, efetivamente, a importância que teve para a salvação da humanidade a presença de Jesus, por exemplo, no Jardim do Getsemane. Por que razão Judas terá traído, por exemplo, Jesus? Enfim, são alguns dos assuntos que para a semana nós iremos tratar e iremos, para tal, continuar a contar com o pastor Ilídio Carvalho. Meu amigo, minha amiga, para a semana contamos consigo. Até lá, deixo-vos um abraço e na companhia de Jesus. Bem-aja.